Oi, gente, boa noite. Aos que estão se recuperando aí da segunda dose. Raquel, que os efeitos da vacina passem logo, né? Os efeitos ruins e os efeitos bons venham logo. Boa noite a todos. É uma alegria estar de novo com vocês. A gente vai orar para iniciar, tá certo? E é isso. Alguém tem algum motivo específico que queira que a gente ore todos juntos? Quiser colocar agora? Ok, então vou orar por a gente. Deus, muito obrigada por mais esse encontro, por essa oportunidade de estarmos juntos e podermos aprender mais da Tua palavra e também aprender mais como te servir, servindo aos nossos irmãos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Guarda aqueles que não puderam estar hoje à noite, nos conduz, nos dá sabedoria, nos ajuda a aproveitar o tempo de maneira sábia e também que a gente possa trocar informações de maneira que a gente possa crescer, crescer não só no conhecimento das informações, ó Deus, que vamos compartilhar aqui, mas acima de tudo crescer no amor a Ti, ó Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Ok. E aí, bem rapidinho, quem quer falar, como é que está o livro, como é que está a leitura, o que é que estão achando? Estão conseguindo ler? Não? Eu consegui ler os 2 capítulos, né? E esses dois, assim, mexeram bastante comigo. Muito mesmo. Bem mais do que os 2 primeiros. Foi um dedo na ferida. É bem isso mesmo. Os capítulos 4 e 5 são fortes emoções. E, assim, só uma observação rápida, né? O que eu acho interessante. Eu li outro livro de Paul Tripp e eu acho muito interessante a forma como ele exemplifica, né, o conteúdo que ele coloca. Então, ele sempre traz uns exemplos do cotidiano que esclarece, assim, de forma fenomenal, não é o que ele quer dizer com a parte mais densa, assim, de como ele escreve. Então, é bem interessante a forma de abordagem dele. Podemos ir, então? Eu sei que tem um atrasozinho, né, um delay na alguma colocação que eu faça, alguma pergunta, mas fiquem à vontade. Eu não vou me demorar muito esperando, se eu fizer alguma pergunta, para que a gente possa otimizar o tempo, tá bom? Mas fiquem à vontade, caso queira fazer alguma colocação, ou tirar alguma dúvida. Minha ideia é a gente caminhar até as 9h30, por mais 50 minutos, e aí eu abro para vocês fazerem perguntas ou colocações. Mas se nesse meio tempo sentirem necessidade de tirar alguma dúvida do que está sendo colocado, podem sinalizar, e aí a gente pode comentar a respeito, tá bom? Os capítulos 1 e 2, aliás, 1 e 3, a gente abordou essencialmente a necessidade da gente ter em vista uma razão para viver, né? Não somente para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por que isso é importante? É porque o aconselhamento bíblico, ele tem, na sua essência, levar a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de esperança. Ele é uma mensagem que se diferencia de todas as outras, porque ela anuncia a esperança que há. Por isso que ela é uma boa notícia, como diz o título do capítulo. O capítulo 3 aborda a característica que nós temos enquanto seres humanos como criaturas dependentes de Deus. Então, traz algo que é talvez o resumo do capítulo. Nós somos criados para depender de Deus. E isso não tem a ver com o nosso pecado.
O nosso pecado nos torna dependente de Deus, dependente da sua graça, da sua misericórdia, mas antes do pecado, o trip já nos leva a refletir que a gente foi criado para depender de Deus. Então, dependemos de Deus não porque fizemos alguma coisa errada, mas porque Ele nos criou limitados e, consequentemente, dependentes da perfeição dele. E diante do que a gente colocou no capítulo 1, dos efeitos do pecado na nossa vida, então o que é que a gente tem também do conteúdo do capítulo 1 que casa com o conteúdo do capítulo 3? É que essa dependência que nós temos de Deus tem a ver com essa condição limitante que o pecado nos coloca. Então, dependemos de Deus, não só porque fomos criados para isso, mas por conta do efeito devastador do pecado na nossa vida. Então, uma vez entregues ao pecado, com o coração endurecido, a gente vai estar, assim, né, não escravizado no reino das trevas, mas preso à dinâmica que o pecado desenvolve no nosso coração. E os capítulos 4 e 5 vão exatamente nos fazer refletir sobre essa condição que a gente está, né, de condição diante do pecado. A gente está vulnerável ao pecado, talvez muito mais do que o que a gente consiga perceber ou tenha conhecimento. Então, ele introduz o capítulo 4 com o título Coração é o Alvo, e faz a gente perceber, né, se a gente não tinha essa informação ainda, de que na Bíblia, desculpa, Abdenego, eu nem sinalizei para você, se quiser compartilhar a tela. Tá. Qual slide você quer que coloca? 26, que a gente tinha falado, que é o primeiro do capítulo 4. É o capítulo 4. Coração é o alvo. Isso. Então, na Bíblia, a palavra coração relaciona-se ao que existe de mais profundo no ser humano. Para ela, a Bíblia, coração abrange espírito, alma, mente, emoções, vontade, fonte das motivações para o agir humano. Então, essa informação é muito importante, porque traz para a gente esse entendimento de quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso eu, do que a gente é no mais íntimo da gente. E aí é alma, corpo e espírito, Dani. Eu entendo biblicamente que nós somos parte material e parte imaterial. E somos um todo. Então, o que acontece no nosso corpo afeta, sim, nossas emoções, nossa mente, nossa relação com Deus, às vezes de maneira mais direta, às vezes de maneira mais indireta, porque, afinal de contas, quando a gente está doente, a nossa fé é provada, né? E, enfim, pelo motivo que eu acho que não sei se é necessário exemplificar, dar outros exemplos, mas somos um todo, né? Há quem gosta de usar a expressão holística, visão holística do ser humano, nós somos um todo e estamos intrinsecamente interligados. Então, tudo que acontece num aspecto, numa parte de quem somos, afeta a outra, né? E a gente divide por uma questão didática, mas é importante que a gente tenha essa percepção, que a Bíblia traz essa compreensão do ser humano, do seu íntimo, usando a palavra coração. Se a gente seguir aí para o próximo slide, ele vai trazer dois textos. O primeiro é Lucas 6, 43 e 45. E esse é um texto que eu gostaria de ler com vocês. Então, se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês. Eu gostaria. A Bíblia que eu estou aqui não é na. Se alguém puder ler para a gente, eu agradeço. A Bíblia que eu estou aqui não tem os textos, os livros na sequência correta, na sequência cronológica. Então vai ser um pouco difícil de eu achar agora. Eu não deixei separado.
Alguém pode ler para a gente? Lucas 6, 43, 45? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do coração, mas do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Obrigada, Dani. Então, esse é um texto que traz uma analogia do ser humano com uma árvore, né, com uma planta frutífera. E aí a gente percebe, é isso que Paul Tripp chama a atenção da gente, a gente percebe nessa analogia que ele faz o fruto que essa árvore produz como sendo o nosso comportamento, que vai dizer que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, esse resultado do que a gente faz com a nossa boca, com as nossas mãos, né, para onde os nossos pés nos conduzem, tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração. O texto vai terminar dizendo, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a gente expressa em palavras aquilo que está no nosso coração. E esse coração, fazendo analogia, seria a raiz. Então, assim como a raiz alimenta a planta, que vai dar fruto, ou não, né? Se ela estiver completamente adoecida, ela não vai dar frutos, no sentido, produzir aquilo que deveria ser natural, o fruto bom. Quando o nosso coração, ou a raiz da planta, está adoecido, está comprometido, consequentemente, o resultado do seu desenvolvimento vai estar comprometido. Eu lembro quando eu compartilhei esse livro com uns alunos no seminário onde estava dando aula, ele disse, Dani, é interessante essa analogia que o Paul Tripp faz, porque eu lembro que eu plantei uma árvore, aliás, que eu cheguei para morar na casa onde eu estava e tinha uma árvore, era tipo um pinheirozinho, num vaso de plantas desses de chão, bem grande. E ele ficou super feliz, porque sempre quis ter um pinheiro e começou a regar e cuidar. Final do ano, vou ajeitar, vai ficar bem bonitinho. E aí a planta não desenvolvia de forma alguma. Amarelava, ficava parecendo que ia morrer, e ele adubava, e regava, e cuidava, e conversava com a planta. E até que um dia ele resolveu, disse, eu vou ver, deve ter algum problema na raiz. E aí ele descobriu que a pessoa que tinha plantado tinha chegado com a muda no saquinho plástico, né? Que às vezes a gente compra a muda no saquinho, aqueles sacos grossos, e tinha colocado com o saquinho e tudo dentro do vaso. Muita terra, um vaso grande, mas a planta estava presa naquele saquinho. Então, um pouquinho de raiz que conseguiu sair pelos furos da embalagem ainda se fixou na terra. Mas a grande parte da raiz estava abafada, presa por isso, por essa embalagem que a planta veio. E aí ele soltou e fez todo o processo de novo e ela se desenvolveu. Então, quando o nosso coração, quando a nossa raiz não está bebendo tudo que vem da boa terra, que é Deus, a gente vai, consequentemente, estar comprometido. A boca fala do que está cheio o coração. E aí vem a pergunta, o que é que está no nosso coração? As provações, as dificuldades, os relacionamentos sofridos são como o espremer de uma roupa que a gente lava. Quando eles vêm, eles espremem o nosso coração. E aí a gente põe para fora. Recentemente eu estava acompanhando um casal e precisei conversar com o esposo e ele disse, a gente brigou e naquela hora eu perdi o controle e aí eu vinha mentindo para ela, mas aí naquele dia eu não consegui me controlar, eu disse que eu não amava mais ela. Então assim, anos sem tratar os sentimentos, o coração em relação à esposa e no momento de muita pressão,
o que ele estava realmente sentindo por ela saiu, de boca fora. E esse casal, infelizmente, está à beira de um divórcio, porque aí ela, que não compreendia as muitas brigas, agora está atribuindo tudo a isso e vendo como irreparável a situação. Então, não adianta a gente controlar o que a gente sente, a gente precisa tratar o que sente, à luz da palavra de Deus, logicamente, né? Porque ela vai ser o parâmetro para que a gente corrija o que está errado. No próximo slide, a gente vai ter o outro texto que eu também queria ler com vocês. Não sei se alguém poderia me auxiliar. Mateus 23, 25 e 26. Quem pode nos ajudar? Mateus 23, 25 e 26. Eu posso ler. Agradeço. Mateus 23, 25 e 26. Isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ok, e é interessante que Potrip vai dizer para a gente lá no capítulo, né? A gente sabe que com o objeto, o copo, não funciona assim. Você não limpa o interior e, consequentemente, o exterior está limpo. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, olha, tal é o efeito do tratamento, da limpeza no coração do homem, que é como se fosse possível limpar um copo por dentro e a parte externa também ser limpa. Então, o nosso coração, uma vez tratado e purificado pela palavra, pela obediência à palavra, pelo temor a Deus, o nosso exterior se transformará também. O nosso comportamento. Jesus vai dizer, vocês fazem isso e aquilo outro, fariseus, mas o interior de vocês está cheio de impureza, de rapina, né? Ou seja, do que não serve. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento da necessidade de purificarmos nossa vida. Qual é a necessidade de fazer isso? Porque as mudanças superficiais trazem problemas. Os problemas das mudanças superficiais é que elas não duram. Quais são as mudanças superficiais? Aquelas que acontecem quando a gente trata só o comportamento. Quando a gente foca somente em transformar a aparência. Então a gente diz para a esposa, olha, tenta se controlar, põe água na boca, conta de 1 até 10. E aí você se segura. Às vezes, às vezes é bom botar água na boca e contar de 1 até 10, sabe? Como exercício prático de conter. Mas isso não resolve. Em algum momento, o que vem no coração é como uma panela de pressão. Em algum momento vai explodir. Então, essa mudança superficial, ela gera um dano terrível. E elas estão associadas à hipocrisia. É como o caso desse exemplo que eu estava dando. A esposa não confia em absolutamente mais nada do que o esposo diz. Por quê? Porque ela estava acreditando que era amada, porque ela perguntava e ele dizia que amava. E agora ela diz, eu não sei mais o que é verdade, para mim foi tudo mentira. Então, nada do que ele diz hoje eu recebo como uma possibilidade de entendimento entre mim e ela. Então, está acabado, não tem mais casamento. E aí, o terceiro o terceiro problema das mudanças superficiais é que elas contribuem para relacionamentos adoecidos, que é o que esse casal veio vivendo ao longo desses anos e está vivendo agora. Até o desfecho, né, o triste desfecho com o divórcio, está sendo algo extremamente danoso e doloroso para eles. Vamos seguir?
Trago essa citação aí, está na página 98. O ponto é o seguinte, no ministério pessoal, quando o Paul Tripp fala de ministério pessoal, está falando desse trato que a gente tem com o outro, com o irmão, com quem nos procura. Não necessariamente do aconselhamento formal, o acompanhamento que se dá no aconselhamento. Então, ele vai dizer, o ponto é o seguinte, no ministério pessoal, muito do que fazemos para produzir crescimento e mudança em nós mesmos e nos outros, é pouco mais que grampear os frutos. Quem lê o capítulo vai entender a analogia que ele está falando. É a tentativa de trocar maçãs por maçãs, sem examinar o coração. As raízes por detrás do comportamento. Foi por isso mesmo que Cristo criticou os fariseus. Mudança que ignora o coração raramente transforma a vida. Por algum tempo, pode parecer que a coisa é verdadeira, mas depois demonstrará ser temporária. Então, lá no livro ele vai dizer que é como se ele tivesse uma macieira na casa e, como as maçãs estavam todas adoecidas, ele foi lá, cortou e pegou maçãs bonitas que ele tinha comprado e foi lá e grampeou as maçãs na macieira, né? Então, pronto, a árvore agora estava cheia de maçãs bonitas, mas não eram legítimas, né? Não eram autênticas e iriam apodrecer. Então, assim, ele vai dizer para a gente que é o comportamento falseado, né? Comportamento que não é autêntico, que não vem de um coração convicto de que havia pecado, que precisa ser confessado, se haver arrependimento, e então abandono do pecado. Vamos seguindo. Próximo slide. Sobre essa compreensão, a gente conclui que há uma inegável conexão entre a raiz e o fruto, coração e comportamento. A transformação permanente envolve o coração. Em um ministério pessoal, o foco é o coração. A importância de tratar o coração é reforçada em Ezequiel 14, de 1 a 5, e Romanos 1. Vai falar do domínio do pecado como sendo idolatria. Esse texto, tanto de Ezequiel quanto de Romanos, vai nos chamar a atenção para o quanto o coração é enganoso e, ao mesmo tempo, o quanto um coração dominado pelo pecado faz um estrago grande, não só para a pessoa, nos seus relacionamentos, como para a relação com Deus. Deus não admite relacionamento como eu costumo dizer, Deus não barganha com o pecador. Deus não admite relacionamento com ele quando a pessoa está com o coração hipócrita. Então, aquele que é filho de Deus, vai ser espremido, vai ser provado, né, se a gente quiser usar o termo bíblico, vai ser provado para que aquilo que é impuro, que não pertence, que não agrada a Deus, que não pertence a um coração regenerado, seja retirado. Por quê? Porque esse é o ministério de Cristo, promover a reconciliação. Então, nós somos reconciliados, não estamos mais debaixo da ira, né? Que é assim que a Bíblia chama toda pessoa que não está ainda salva por Cristo, está desligado, destituído de Deus, e a Bíblia vai dizer que a gente está numa posição em que Deus tem ira contra nós. Por quê? Porque Deus não aceita o domínio do pecado. Então, Deus está desligado de nós. Cristo vem, morre na cruz, ressuscita para fazer a religação. Mas quando ele nos religa a Deus, a uma comunhão com Deus, ele quer nos levar para a eternidade. E esse caminho é o caminho da santificação. Então, não é possível a gente trilhar o caminho da santificação, como se diz lá na minha terra. Não sei se aí em Paulo Afonso se usa essa expressão, mas a gente costuma dizer, quando a pessoa quer viver duas coisas opostas, pé no mato, pé no caminho. Né? Então, com Deus, não existe pé no mato, pé no caminho. Não existe barganha com o pecado. A ponto, isso é tão sério, a ponto de Cristo ter morrido na cruz. Cristo não estava brincando, né? Não fez de conta que morreu. Ele morreu na cruz. Então, ele não vai aceitar menos do que uma vida de temor a ele.
por isso que ele promete vida abundante. A vida é prometida com abundância, porque o nosso compromisso de uma vida temente a ele também deve ser intenso, para que a gente desfrute dessa promessa dele. Então, a ênfase que Paul Tripp vem trazendo nesse capítulo é extremamente importante quando a gente pensa no aconselhamento. Porque quando a gente está lá na prática do aconselhamento, ou quando você estiver discipulando alguém, ou sendo discipulado, você precisa o tempo todo, eu preciso o tempo todo estar olhando para quem eu sou. Porque quando a palavra de Deus diz que ele veio para nos dar vida abundante, e a gente olha para a nossa vida e acha que a nossa vida está no perrengue, sabe? Está meia boca, o problema não está na promessa de Cristo. Está em como a gente está vivendo a vida da gente. Eu costumo dizer, não aceite menos do que vida abundante. Eu, às vezes, me ajoelho e digo para Deus, Senhor, eu não aceito menos do que vida abundante. Então, purifica a minha vida. O que é que está errado? Me mostra. A oração no Salmo 139, que Davi faz, é muito, muito válida para essas horas. Vê se há em mim algum coração mau e guia-me pelo caminho eterno. Vem e sonda-me, Senhor. Porque nosso pecado, o pecado que a gente comete, o que é que a gente viu lá na aula anterior? Ele cega o nosso entendimento. Então, a gente não consegue perceber, muitas vezes, a enganosidade do nosso coração. E a gente precisa pedir que Deus traga a verdade. A gente precisa pedir que Deus traga a verdade sobre nós mesmos à nossa mente. Então, revela, Senhor, a mim mesma a enganosidade do meu coração. Essa precisa ser a oração que a gente deve fazer regularmente. O pecado é fundamentalmente idólatra. Esse é outro conceito que ele traz para a gente no capítulo, né? Eu estou aí no slide. O próximo slide, por favor. Abdêmico. É esse? Depois desse que termina com a citação, com referência de Ezequiel. O pecado é fundamentalmente idólatra. É o próximo. Isso, é isso aí. Eu faço coisas erradas porque meu coração deseja algo mais que o Senhor. O pecado produz uma propensão à idolatria em todos nós. Aí ele vai desenvolver agora com a gente essa ideia da idolatria que há relacionada ao pecado. Ele não está falando do pecado da idolatria, aquele em que a pessoa se ajoelha na frente de uma estátua, de uma imagem e adora. Está falando do pecado como sendo uma atitude idólatra. Essa característica do pecado tem um agravante de se dar de maneira oculta. É um roubo do direito de adoração que por direito pertence a Deus. Então, essa citação aí da página 101 que vocês estão vendo no slide é a essência do que é esse conceito que ele está trazendo para a gente. Eu faço coisas erradas porque meu coração deseja algo mais que o Senhor. O pecado produz uma propensão à idolatria em todos nós. O que ele diz para a gente? O que é pecar? Se a gente pega lá um livro de teologia e vai dar uma olhada na teologia, na doutrina do pecado, a gente vê que tem uma série de palavras usadas na Bíblia para definir pecado. Acho que, me parece que umas 15, de 12 a 15, se não me falha a memória, eu dei uma olhada. E, essencialmente, eu acredito que vocês já ouviram isso, de uma maneira geral, o pecado é o quê? É uma atitude de rebeldia contra a vontade de Deus, contra a ordem, as leis de Deus, e é uma atitude de, estando em rebeldia, a gente fazer algo que desagrada a Deus. Então, como eu falei na aula passada, na nossa conversa passada, é mais do que não fazer a vontade de Deus, é fazer uma outra vontade. Entende? Que a gente não erra, quando a gente peca, a gente não erra somente porque deixou de fazer a vontade de Deus. A gente erra porque a gente fez algo errado. Quando a gente peca, a gente não pega só porque a gente fez algo errado. A gente peca porque a gente deixou de fazer a vontade de Deus.
Tem um texto em Gálatas que vai dizer que se a gente vive pelo Espírito, a gente não atende, não cumpre, não segue os desejos da carne. Então, se a gente está pecando, é porque a gente deixou de ser guiado pelo Espírito, naquele ponto específico da nossa vida. Então, esse é um bom parâmetro para a gente saber como é que está a nossa relação com Deus. Que a gente não pode achar que, como um conhecido meu que era um pouco equivocado, digamos assim, sobre a compreensão bíblica, e ele um dia chegou assim, muito sorridente, uma notícia muito boa, Dani, para lhe dar. Eu disse, o que foi? Conta. Hoje eu não pequei. Foi? Como é que você conseguiu isso? Porque a Bíblia diz que é impossível. Então, nós somos, né, sujeitos ao pecado. 24 horas são muitas horas, né? Então, a gente passar um dia em comunhão com Deus exige de nós essa atenção à nossa relação com Ele, para que a gente possa estar o tempo todo guiado pelo Espírito. E assim, estando guiado pelo Espírito, fazer a vontade de Deus. Por que ele vai falar de idolatria? Porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus e, consequentemente, vivendo uma vida santa, eu estou fazendo uma outra vontade, a minha vontade. Então, é por isso que ele vai dizer que é um roubo da adoração, é uma idolatria, porque ao invés de eu adorar a vontade de Deus, no sentido de me prostrar diante da vontade dele, eu me prostro diante da minha própria vontade. Então, ao invés de servir a Deus com a minha obediência, eu obedeço a mim mesma. Então, essa relação que o Paul Tripp faz, que a Bíblia traz para a gente, do pecado com a idolatria, é algo muito sério. Faz com que a gente perceba o quanto precisamos cuidar do que a gente chama de vida com Deus. É mais, muito mais, do que ir aos cultos, do que participar de uma conversa como essa, de um momento como esse. É muito mais do que entregar um folheto, do que participar de uma atividade no calendário da igreja. É relacionamento. Não sei se todas são casadas, mas imagine, né? Ele inclusive dá esse livro, dá esse exemplo no livro. O Paul Tripp, ele fala, como você acha que sua esposa se sentiria se você chegasse e dissesse para ela, meu amor, diante de todas as mulheres que eu amo, você é a que eu hoje amo mais. Com todo o meu coração eu posso lhe dizer isso. Então, ninguém quer ouvir uma declaração de amor dessa, né? Mas ele vai dizer que é isso que a gente faz. E o texto bíblico vai dizer isso também, que a gente é idólatra, que a gente é adúltero, né, quando a gente faz outra vontade que não a vontade de Deus. E isso é muito sério porque Deus, se a gente olha para a história do povo de Deus, vê como Deus punia severamente a idolatria. Ele não aceitava de forma alguma. Vamos seguindo aí. O pecado é fundamentalmente idólatra, ou seja, ele está comprometido em adorar, em servir a um outro Deus que não o Deus verdadeiro. O que adoramos, é a citação que tem aí, o que adoramos determina nossas reações a todas as nossas experiências. Vou repetir. O que a gente adora determina a nossa reação a todas as nossas experiências. O pecado é muito mais do que fazer a coisa errada. Ele começa com amar, adorar e servir a coisa errada. O pecado, de alguma forma, envolve a grande troca. Então, eu troco a glória de Deus pela glória humana. Quando eu faço a minha vontade. Deus não estava conseguindo dar um jeito nisso, mas aí eu fui lá e fiz. Se a gente pensa lá em Sara, né? Deus tinha prometido um filho a Abraão e a Sara, e Sara disse, não, como foi o seguinte, a gente já não produz, já não é capaz de fecundar, né? Eu já estou assim, em idade avançada,
deito com a minha serva, e aí você tem um filho com ela, vamos dar um jeito aqui. Deus prometeu, mas está demorando, então a gente dá um jeito aqui. Então, à vontade, a gente está fazendo o que Paul Tripp chama de a grande troca. E no aconselhamento a gente vai se deparar muito com isso é muito presente. As pessoas, quando chegam para o aconselhamento, elas já fizeram várias grandes trocas. Vamos seguindo. Adoração implica em recompensas que são buscadas quando a própria pessoa se torna objeto de adoração. Ela modela seu comportamento para que os seus relacionamentos sejam gratificantes para si. As motivações ficam corrompidas, logo as ações também. Esse texto de Tiago, gente, se você não conseguir ler os capítulos do livro, eu quero lhe animar, lhe incentivar com intensidade a que você leia o livro de Tiago. Muito, muito bom para a gente usar como uma peneira, assim, sabe, na nossa mente, para realmente nos fazer refletir. Um filtro muito bom para a gente avaliar como está a nossa relação com Deus. Vamos seguindo. A adoração, aliás, Mateus 6, 19, 24, traz 3 princípios para a gente. Todos buscam algum tipo de tesouro. Esse é outro texto também que fala sobre o quanto o coração é responsável por aquilo que a gente faz. Então, todos buscam algum tipo de tesouro. O tesouro controla o coração. E o que controla o coração, controla o comportamento. Nessa passagem, a gente vê 2 tesouros, o terreno e o celestial. Então, esse texto de Mateus vai nos fazer perceber o quanto a gente está desejoso pelo que Deus tem para nós. Eu não sei se é nesse texto que diz onde o teu ouro, onde está o tesouro, aí estará também o seu coração. Porque onde está o tesouro do homem, aí estará também o seu coração. Então, todos nós temos aquilo que a gente, sabe, almeja. Ele dá muitos exemplos, Paul Tripp, alguns exemplos muito interessantes, pessoais, né? Aquilo que a gente almeja, desde as coisas mais simples, como chegar em casa depois de um dia de trabalho e simplesmente se esparramar no sofá ou na cama da gente, e que é interrompido por algo que é bênção de Deus, como, por exemplo, o sorriso do filho que vem correndo e quer um abraço e está com saudade. Então, dependendo do quanto a gente esteja comprometido com a própria vontade, a reação de acolher aquele abraço, de acolher aquele riso, aquela gritaria, né? Papai chegou, mamãe chegou. Dependendo do quanto o nosso coração esteja atento ou não, a bênção que a gente tem diante da gente, para quem tem filhos, né? A gente vai responder de maneira que agrada a Deus ou não a isso. Peraí, sai pra lá, que mamãe tá cansada, papai tá cansado, sai pra lá. Então, desde uma coisa como essa, há outras reações que a gente tem, porque simplesmente a gente não está atento ao fato, à realidade espiritual de que nós somos instrumentos na vida de quem está à nossa volta. E como eu disse no encontro passado, não só aquelas pessoas que nos procuram querendo compartilhar seus problemas, mas nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Somos instrumento de bênção na vida de todos, se a gente percebe isso. E estamos, no mínimo, sendo omissos em sermos bênção, quando a gente não está atento a essa realidade espiritual. Vamos seguir? Próximo slide. As coisas nas quais colocamos nossos corações nunca permanecem sob nosso controle. E essa é uma verdade que a gente precisa estar
muito atenta. As coisas nas quais colocamos nossos corações nunca permanecem sob nosso controle. Em vez disso, elas nos capturam, nos controlam e nos escravizam. Esse é o perigo do tesouro ligado às coisas terrenas. Então, o que é que você mais deseja? Se a gente para pensar, o que é que você mais deseja? É passar no concurso? É casar? É fazer aquela viagem? Qual é o maior desejo do meu coração e do seu coração? Se a gente não identifica isso, a gente está mais vulnerável ainda a ser capturado por esses desejos. Vamos seguir para o capítulo 5, que ele vai falar sobre essa luta, né? Vai refletir com a gente para nos ajudar a entender essa luta que acontece no nosso coração, onde o Espírito Santo está habitando em nós, nos chamando a uma vida de obediência, mas a nossa carne, as nossas vontades, os nossos próprios desejos também puxam do outro lado, como se fosse aí na ilustração um cabo de guerra. Todos os dias enfrentamos lutas no nosso coração. Isso é uma realidade. Tá? Não existe essa coisa de a gente, hoje eu passei um dia, isso só no céu, da comunhão plena e perfeita só no céu. Então, costumamos atribuir a causa a fatores externos. Então, quando a gente acha que está muito certo, consequentemente, e acontecem coisas erradas, consequentemente o erro é no outro. Tiago 4, de 1 a 10, fala sobre a causa e efeito dos conflitos nos relacionamentos, no nosso contexto. Por isso que eu falei sobre ler o livro de Tiago, né? Um livro extremamente abençoador. Aliás, me confirme, vocês estão estudando Tiago, não é isso? Sim, estamos pregando Tiago e domingo vai ser esse texto aí de Tiago 4, de 4 a 10. Ai, gente, esse texto já me revirou do avesso, viu? E eu preciso continuar lendo para ele continuar me revirando. Abençoador o livro de Tiago. Se vocês não perderam alguma mensagem, deixaram de ver alguma mensagem aí que está sendo pregada, eu animo vocês a voltarem, verem ou reverem o que já ouviram. É um livro abençoador demais. Então, todos os dias a gente enfrenta a luta. E no aconselhamento, o que é que a gente vai encontrar sempre? Sempre. Dani, deixa eu te explicar uma coisa, você não está entendendo. Eu disse isso assim, que eu não devia ter dito, mas o problema é porque você não sabe como foi que ele falou comigo. Você não sabe como é que eu estava naquele dia. Por isso que eu disse o que eu disse. É por isso que eu fiz o que eu fiz. Eu não devia ter feito, mas quem não faria o mesmo no meu lugar? Então é nesse caminho que a gente vai, que o nosso coração nos conduz quando a gente se deixa dominar pela própria vontade. Seja a vontade de dar uma resposta merecida para o outro, seja a vontade de fazer aquilo que a gente acha que tem direito de fazer. Como que eu já escutei de alguns casais. Eu não tenho direito não de ser feliz? Eu tenho que continuar aguentando essa situação? Aí a gente fala, não é aguentar a situação. É permitir o tratar de Deus para que o pecado seja reconhecido, confessado e abandonado. Ah, não, Dani, eu já aguentei por tempo demais, não quero mais isso, não. Então, isso é nada mais, nada menos do que fazer a própria vontade. Porque se deixar dominar pelo próprio pecado. Servir, fazer a grande troca, como Paul Tripp fala, né? Fazer a grande troca. Servir a minha própria vontade, glorificar a mim mesmo, do que a Deus. Porque qual é a glória em se submeter ao processo de Deus? É a glória que é dada a Ele quando a gente reconhece que Ele é bom, perfeito e justo. Gracioso, misericordioso, bondoso, misericordioso. Então, quando a gente reconhece que Ele vai nos capacitar a corrigir o que está errado, então a gente se coloca numa atitude de dependência e, consequentemente,
Ele é quem vai fazer. Por isso que ele, o nosso Deus, será glorificado, quando a gente nega a nossa própria vontade. É lindo, né? É a verdade bíblica. É fácil. Quando eu escuto no aconselhamento, Dani, eu entendi, mas isso é muito difícil. Eu digo alto lá. Não, gente, você ainda não entendeu. O que eu estou lhe dizendo não é difícil. É impossível. Quando a gente chama alguém para o aconselhamento, quando a gente está na caminhada com alguém de aconselhamento, e a pessoa diz, eu entendi, mas é difícil, é importante que a gente diga, não é difícil, não, é impossível. Por quê? Porque se fosse possível ao ser humano, já teria sido feito. Então, aquilo que você tem entendido que precisa fazer lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na igreja, que você já entendeu que está errada, está errado, que eu estou errada, que eu preciso corrigir, mas que eu ainda não corrigi, não é porque é difícil, é porque é impossível a mim, eu só vou conseguir fazer na dependência do Espírito. E esse é o desafio da palavra. É quando a gente entende essa luta do coração, não apenas quando a gente entende que o nosso coração é o alvo, mas quando a gente entende essa luta que existe na gente, é que a gente consegue, de fato, viver uma vida que agrada a Deus, porque a gente vai se submeter a Ele. Por favor, Abdenego, você passa para o próximo. Então, ele chama a gente para pensar sobre o capítulo 4, versículos de 1 a 10 de Tiago. Tiago não afirma que desejar é errado. Ele evidencia que há uma luta dentro de nós. Toda luta implica alcançar controle contra aquele quem se luta. Perceber essa luta por domínio nos ajuda a lidar com os conflitos nos relacionamentos. Os problemas nem sempre são os desejos, alguns são legítimos, mas em sermos dominados por eles, ou seja, pelos desejos. Então, o que Tiago está dizendo para a gente aí é, olha, não tem problema nenhum você chegar em casa e tudo que você querer ser tomar um banho e relaxar. Agora, se quando você chega em casa, ou se quando você chega no trabalho, você se depara com aquele colega de trabalho que está comprometido em tornar o seu dia de trabalho um pesadelo, se você não tiver muito claro em sua mente que você é sal e luz naquele lugar, e que se a perseguição que você está sofrendo não é porque você fez algo errado, mas porque você é filho da luz, então você precisa estar atento a uma batalha espiritual que está acontecendo. Uma batalha espiritual no sentido bíblico. Não é aquela batalha espiritual dos pula-pula e do espernear, não. A batalha espiritual no sentido pleno, bíblico, é aquela em que o diabo nos tenta em fazermos a nossa própria vontade. Parar de falar com o colega, prejudicar ele, ignorá-lo, sabe? Fazer de tudo para se livrar dele. Isso é o que ele merece, se ele está agindo de maneira desonesta ou perversa com a gente. Mas a Bíblia nos chama a agir de maneira diferente. Então, essa é uma batalha que a gente trava. Se a gente tem um inimigo precisando de nós, o que Jesus nos manda fazer? Servir e amar por ele. E aí, mais uma vez, eu digo, é fácil? Não, é impossível. Só na dependência do Espírito. Vamos seguindo. Seja o que for que governe o nosso coração, isso controlará o nosso comportamento. E aí eu destaco um exemplo, que a gente não vai ler agora, mas eu destaco o exemplo da página 118, 119, em que Paul Tripp fala sobre ele mesmo. Vamos seguindo para o próximo slide. Ponderando ainda sobre Tiago 4, de 1 a 10, no versículo 4, expressa a intensidade dessa luta ao chamar de adúltero aquele
porque quer estabelecer vínculo com esse mundo ao invés de com Deus. Por isso, o dano sobre os relacionamentos é tão grave. A vergonha do coração humano exposta por Tiago não fica sem tratamento. A gente tem o zelo do Espírito Santo, expresso em Tiago, em Tito 2, de 11 a 15, que vai nos fazer conhecer que a graça que constrange e nos atrai até Ele não visa apenas nos tornar melhores, mas propriedade dele, propriedade sua, né, de Deus. Então, a gente tem duas verdades aí, dois pontos, né? A Bíblia vai dizer que, nesse texto de Tiago, que a gente é adúltero. É muito intenso essa expressão, essa analogia que Tiago faz. Se a gente para e pensa na importância do casamento, eu compartilhei com vocês aqui no outro encontro, né? Acho que eu falei, eu não sou casada, nunca fui, mas eu amo casamento. Uma das coisas que mais me abalam é receber a notícia de que um casal está se divorciando. Eu fico profundamente triste. Quando eu compreendi a importância do casamento, como o casamento é uma das coisas que expressa o que a gente vai viver na eternidade, o casamento é algo sublime, é algo maravilhoso, difícil, extremamente difícil, mas é algo maravilhoso. Então, quando a Bíblia diz que a gente fazer a própria vontade é como se a gente tivesse em adultério, é só a gente pensar no que o adultério faz num casamento para a gente ter uma ideia do que faz, do que o pecado faz na nossa relação com Deus. Por isso que Deus não barganha, Deus não faz troca com o pecador. Ah, não, me serve. Ah, não, é o pastor da igreja. Ah, não, é o líder de tal ministério. Ah, mas é tão dedicado, né? Vamos dar o desconto. Né? Para quem já assistiu O Alto da Compadecida, não sei aqui quantas de vocês já viram, mas para quem assistiu ali no final, tem algo muito interessante, né? Aparece lá a figura de Maria como intercessora. E aí é cômico, para não dizer trágico, né? A realidade espiritual que é revelada ali, né? O entendimento que o mundo tem. Que Maria aparece ali e vai negociar pela vida do pecador diante de Jesus. Ah, não, mas ele era tão sofrido. Ah, mas ele fez aquilo outro, deu uma chance. Então, Deus não faz esse tipo de troca. Pecamos, isso custou o sangue de Cristo e Ele nos quer numa vida de santidade. Mas Ele não nos deixa só para buscar essa vida, porque Ele sabe que de nós mesmos não é possível. Então, o que é que Ele faz? Manda o Espírito Santo para habitar em nós. Isso é maravilhoso. Não estamos entregues a nós mesmos. Deus não nos salvou em Cristo e diz assim, agora se vira com a salvação. Dê seus pulos aí para viver uma vida santa. Ele nos tornou morada dele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, que nos capacita. O Espírito Santo vem com as ferramentas dos céus para nos capacitar a ter uma vida santa. Então, quando o Paul Tripp diz aí para a gente, essa graça nos atrai para Deus, mas ela não visa somente nos tornar pessoas melhores. Ela nos torna propriedade de Deus. Vamos seguir. O problema com o desejo, né, vamos pensar aí sobre o desejo. O problema com o desejo é que ele segue uma escalada crescente de domínio da nossa vontade, que leva à destruição dos relacionamentos. Então, pensando no texto de Tiago 4, que vai dizer que, Tiago vai dizer, de onde é que vêm as guerras e contendas entre vocês? Não é, porventura, dos desejos que militam aí na sua carne, na vossa carne, no vosso coração? Então, existe um desejo lá fazendo militância. E nós, né? Só uma vez, todo mundo faz, mas também naquela situação, o que é que custa?
deixa para lá. Afinal de contas, Deus lhe ama tanto que até Jesus morreu na cruz, vamos. Então, o desejo, Paul Tripp vai fazer essa escalada, né? O desejo, ele vem e diz para a gente, você precisa, você necessita. Aí isso faz com que a gente tenha a expectativa que, se é uma necessidade, ela vai ser atendida. E a gente diz para o outro, olha, você não está entendendo não que eu estou precisando? Você não está entendendo não que eu estou precisando, que eu necessito de mais atenção, que eu necessito de mais amor, que eu necessito de mais silêncio. Então, já que você está vendo que eu estou precisando, que eu estou lhe dizendo que você está precisando, você deveria me atender. Então, a gente coloca sobre o outro uma expectativa. E, geralmente, na verdade, a gente não expressa para o outro. A gente fica com a expectativa no coração. Então, quando essa expectativa não é atendida, eu me dou o direito de quê? Me desapontar. Poxa, eu fiz tanto por Cicrano, eu servi tanto na igreja, eu até... E é assim que eu sou tratada. Vocês viram, nem pediram minha opinião. Eu acabei de chegar e o pessoal, assim, sabe, fez aquela festa comigo e agora nem me olham. Então, a gente, quando não compreende essa luta que há no nosso coração de buscar nos colocar como centro, a gente está vulnerável ao entregar-se ao pecado. Então, eu me dou a mim mesmo o direito de revidar. Já que você não fez o que eu queria, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do ministério, já que não me, toda vez me esquece de me avisar de dar a programação, pô, agora não vou mais não. Toda vez é isso. Né? Então, a gente tem essa atitude de ter a expectativa em relação ao outro e não fazer um movimento diferente de produzir um conhecimento no outro de que o outro errou. O que a gente precisa fazer nessas horas? Chegar, não no esquentar das emoções, mas chegar depois, meu irmão, vem aqui, esposo, vem aqui, esposa, filho, colega, vem aqui, senta aqui. O que está acontecendo? E sentar para resolver, ou para pelo menos começar a entender o que está acontecendo. E aí a gente consegue equilibrar as nossas expectativas com a realidade, consequentemente dar um testemunho que agrada a Deus. Vamos seguindo. Aí ele vai dizer para a gente a continuação disso, dessa escalada do domínio do desejo no nosso coração, é o caos e o conflito nos relacionamentos. Porque os relacionamentos vão criar ruídos. Então, o que eu digo já não chega mais aos seus ouvidos como eu disse, chega como você está interpretando. O que você diz já não chega para mim como você quer dizer, mas como eu estou filtrando pelas minhas emoções. A saída para essa luta está em Tiago 4, 8 e 10. Então, a gente limpa o nosso coração, versículo 8. A orientação vai estar lá. A gente vai limpar o nosso coração pelo arrependimento. Senhor, me perdoa, porque ao invés de eu ir sentar e conversar com Abdênego, ao invés de eu ir sentar e dizer para Dani, olha, Dani, eu não gostei do que você fez, a gente fica de cara emburrada. Então, Senhor, me perdoa, porque eu fiquei de cara emburrada e privei o meu irmão, a minha irmã, o meu esposo, meu familiar, de expressar a tua graça. Então, me ajuda aqui, Senhor, porque eu estou muito mal com o que aconteceu, mas eu quero ficar bem com fulana. Mas a gente vai conseguir fazer isso se a gente se humilhar, é o que vai estar no versículo 10. Humilhar-se diante de Deus. É quando a gente diz para Deus, Senhor, eu criei expectativas em relação ao outro, que o outro ou não percebeu, ou não está realmente querendo atender o meu desejo. Está sendo realmente maldoso comigo. Mas eu não quero deixar de ser canal da tua graça, Senhor. Então, me ajuda aqui, porque eu estou ferida, mas eu quero ser instrumento teu de transformação. E aí, quando a gente assume essa atitude de humildade diante de Deus, Deus nos capacita a ser bênção. E aí a gente também é honrado,
porque Deus se agrada em nos usar para abençoar os outros, seja quem for, seja o que o outro tenha feito. Deus nos usa para ser bênção. Vamos para o próximo slide? E eu creio que a gente encerra com esse próximo aqui. Um outro texto que a gente traz é o de Gálatas, que Paul Tripp traz, né? É o de Gálatas, só um instante. Gálatas 5, 13 a 26. Esse texto também revela o nosso coração. Paulo reduz o nosso viver a dois estilos: satisfazer a natureza pecaminosa ou viver o amor abnegado. São duas realidades: o pecado que habita em mim, que são os desejos pecaminosos, e Cristo que habita em mim, que é outra realidade, que vem com ele trazendo os recursos decorrentes da minha identidade em Cristo, a habitação do Espírito Santo e a união com Cristo. Então, da mesma forma que é verdade que passamos a ser morada do Espírito Santo, também é verdade que somos um com Cristo. Então, assim como Cristo morreu cumprindo a vontade de Deus, nós também precisamos morrer cumprindo a vontade dele. Fazer morrer a nossa vontade para que a vontade de Deus seja cumprida em nós. Essa união com Cristo não somente nos coloca nessa posição de ter a nossa vontade morta, né, ou negada, rejeitada, mas também a verdade de que em Cristo somos feitos nova criatura. Assim como Cristo é restituído, digamos assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas assim como Cristo volta à sua glória, né? Que a palavra de Deus diz que ele deixou a glória dele e veio à terra como homem. Então, assim como Deus assume esse lugar de glória novamente, nós também nos colocamos, quando estamos em obediência a Deus, nesse lugar de sermos honrados por Deus pela obediência. E, na eternidade, sermos completamente glorificados. Essa união nos coloca dentro da história da redenção, que se revelou, nos coloca dentro da história da redenção, que se revelou nossa força para enfrentarmos as lutas que se travam dentro de nós. Por que é que Dani, Raquel, Patrícia, Abdênego, eu, essa outra Dani aqui, pode lutar contra o pecado? Pode ser instrumento de Deus que precisa ser transformado na vida de pessoas que precisam de transformação. Por que é possível isso? Porque Deus nos capacita a isso. Ele traçou um plano de nos religar a Ele através de Cristo, e nós, quando aceitamos a salvação em Cristo, nos tornamos, então, parte desse plano. E essa é a história da redenção, né? Se a gente pudesse resumir dessa forma. É uma história maravilhosa que nos chama a não somente uma vida de aceitação da graça de Deus, mas de uma vida de entrega, né? Não é só algo passivo, em que Deus vem nos resgata, mas é algo ativo também, nós nos entregamos a Ele. Eu creio que esse foi o último slide, por favor, Abdenego, confirma para mim. Foi. Pronto. Então, com isso a gente fecha as ideias aí do capítulo 4 e 5, e apesar de ter passado aí do tempinho, eu queria deixar aberto para vocês, caso vocês queiram fazer alguma colocação ou dúvidas.
Dúvidas eu não tenho, não. Assim, eu acho que esses 2 capítulos eles são bem claros, né? Principalmente no que diz respeito ao subtítulo do livro, né? Que é pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então, como eu falei no começo, né? Foi, foi muito, me trouxe muita reflexão, assim, principalmente nessa parte com relação aos desejos do meu coração, né? Como tratá-los e como trabalhar isso à luz da palavra. E, e também veio a convicção, né, de que primeiro eu preciso ser transformada, né? Quer dizer, na verdade a gente está em constante transformação, mas que veio essa responsabilidade maior, né, em viver aquilo que eu estou pregando, né, em, em me permitir ser transformada pela palavra antes de qualquer coisa, né? Então acho que esses 2 capítulos de verdade assim mexeram bastante comigo. E ainda bem que só foram eles 2 mesmo hoje, viu? Não ia ser uma overdose, né, Dani? E no domingo no culto, a gente já falou um pouco sobre o capítulo 4 de Tiago, né? Então, assim, isso tem sido muito latente, assim, na nossa. Por esses dias, né? Então você fica bastante reflexivo mesmo, né? Dias intensos. E quando o Paul Tripp falou daquele exemplo da questão do jantar, né? Que ele queria cozinhar para relaxar e tal, né? Aí eu lembrei uma coisa que meu filho me fala muito, né? Ele fala assim: mãe, você só fica com raiva quando as coisas não saem como você planeja, né? Então eu lendo o texto assim, veio na lata assim no meu coração, meu filho me falando aquilo, né? Então esses ídolos que a gente cria de ser muito pragmático, de ser muito controlador, principalmente na maternidade, né? A gente tem algumas características assim de idolatria mesmo, de tudo sair conforme a gente planeja, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? E às vezes a gente deixa realmente de ouvir nossos filhos, de refletir em algumas coisas, então foram capítulos de muito aprendizado mesmo. Inclusive, assim, você ratificou muito bem na aula tudo que Potrip apresentou nesses capítulos. Eu já li esse livro algumas vezes, mas toda vez que eu leio é muito impactante. E são coisas simples, né? Assim, que a gente assim, puxa vida. Na conversa passada, quando ele coloca o diabo, né, a serpente, como sendo um outro conselheiro. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E é bem isso mesmo. São coisas que parecem óbvias, né? Mas realmente na prática, como você falou, é impossível muita coisa. Mais alguém, gente? É só com relação a aquilo que você falou corretamente, né, que nós somos um todo. Com relação a corpo, alma, espírito, coração, entendimento. A Bíblia apresenta alguns termos, né? Tem hora que fala de alma, tem hora que fala de espírito, e algumas pessoas ficam fazendo um tratado de fisiologia baseado em apenas alguns versículos, né? O homem é corpo, alma e espírito. Tem lugar que fala isso, mas tem lugar que fala que o homem é corpo e alma, outro lugar corpo e espírito. São palavras usadas intercambiavelmente. Então, o que você falou é correto. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial que recebe nomes
diversos, vai dependendo do contexto, né? Aqui no Brasil a gente fala de o meu coração. Tem algumas passagens da Bíblia que falam o meu rim, as minhas entranhas. É porque que representava assim, os sentimentos, né? Então nós somos um todo, não tem como separar. Eu estou muito bem fisicamente, mas espiritualmente não, ou vice-versa, né? Então não tem como, né? Interessante, Dani, você ter tocado nisso, porque me lembrou também no aconselhamento, por exemplo, na minha vida, como é que eu lido com coisas, como é que eu lido com o meu corpo, com a minha saúde? Daniela, estou numa luta, porque eu sou muito indisciplinada com horário de refeição e com horário de dormir. Mas se a gente para e pensa que o nosso corpo faz parte de quem a gente é e está incluso no pacote, digamos assim, do que Deus nos deu para sermos instrumentos dele, então a gente não pode descuidar disso. E são anos de mau hábito, né? Então, assim, eu tenho estado numa luta comigo mesmo, diante de Deus, pedindo graça a Deus, para poder ter disciplina com os meus horários. Horário de refeição, horário de sono. Porque eu já precisei aconselhar pessoas com problema de obesidade. E como é que a gente vai dizer para o outro que ele precisa cuidar do corpo dele? Se a gente não está cuidando. É uma questão de mordomia, entende? Tudo é santo, a gente é um todo. Então, se a gente não entende que a gente é um todo, a gente descuida. E aí, Na se a gente descuida... Na nossa cultura evangélica, a gente valoriza muito a alma, né? O importante é a alma, o corpo que se dane, vou comer qualquer coisa, porque o corpo não é espiritual. Isso é uma ideia, dicotomia grega, né? O importante é o espírito, o corpo não presta, você pode fazer o que você quiser com ele. Essa mesma filosofia a gente vê hoje, assim, descaradamente nas igrejas, né? Porque a teologia do corpo não se fala nela, né? Mas é na alma, no sentimento. E se a gente pensa no aconselhamento, tem a ver com tudo, né? Como é que a gente cuida, por exemplo, eu estou falando da questão do sono, da alimentação, mas a gente faz atividade física. Como é que a gente se veste? Tira um dia de descanso para... Então, assim, realmente é um todo. Por isso que Daniele, né, falou. Eu estou refletindo muito sobre o que eu li no livro, ela falou para a gente, né, e causa mesmo esse sentimento de eu preciso reavaliar a minha vida. E aí eu reforço o que ela mesma começou a dizer, depois corrigiu, né? Eu reforço a correção que ela fez. A gente não precisa estar pronto para poder ir servir o outro com aconselhamento. Mas a gente não pode se dispor a servir o outro através do aconselhamento, servir a Deus, servir ao próximo, quando a gente não está comprometido em rever a nossa vida. Esse é um entendimento muito claro, sob a pena de, não se dispondo a rever a nossa vida, a gente passar a ter um discurso farisaico, né? Um discurso que não é honesto, não é verdadeiro. A gente está falando as coisas certas, mas não está buscando vivê-las. E Deus não se agrada disso. Uma última coisa que eu notei aqui, que você falou muito sobre ídolos, né? E o Tripp também fala muito sobre ídolos do coração, né? Um ídolo do coração moderno hoje é a idolatria do trabalho, né? As pessoas estão trabalhando assim 18 horas, eu trabalho 20, eu trabalho 18, e essas pessoas não têm tempo mais com Deus, né? Não tem tempo para Deus, e o tempo que tem para Deus é o tempo que sobra, é a sobra
não tem tempo para ler mais a Bíblia, não tem tempo de comunhão com Deus, né? A idolatria do trabalho, não que o trabalho seja um ídolo, né? Mas quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, ele se vira um ídolo no seu coração e você fica um workaholic, né? Tem muita gente assim morrendo, infartando cedo aí por causa dessa paranoia aí de correria, né? Você precisa produzir. O homem hoje ele tem que produzir, fazer. Tá ficando muita gente surtada aí. Então era isso. É um desafio de encontrar esse equilíbrio, né? Gente, já são 10 para as 10. E aí, vamos encerrando? A última rodada aí. Alguém quer colocar alguma coisa ou a gente pode encerrar? Quem estiver por aí, puder abrir a câmera, abra, senão a gente dá um oi para a gente poder encerrar. Sabendo Eu quero que... só saber quais são os capítulos da próxima aula. Sim, boa pergunta. Quem manda aqui são vocês, então qual é que vocês querem? Eu planejei os capítulos 2 e 6, né? Uhum. certo? A gente estaria finalizando a primeira parte do livro, capítulos 2 e 6. Pronto, tranquilo. Mas são capítulos mais leves, eu pelo menos considero assim. E por mim, a gente mantém, mas aí eu quero ouvir vocês. Por mim também, acho que pode ser. Eu estou ansiosa para a parte prática. Eu também. Mas, tranquilo. Vou ver. Ok. E queria agradecer de novo pela sua disponibilidade, viu, Daniela? Assim, Você não sabe a alegria que eu sinto de estar aqui. A única coisa que me deixa assim um pouquinho assim é porque eu sempre fico me policiando, porque eu falo muito, né? Eu sei que esse horário está todo mundo esgotado. Ouvir por uma hora, como foi hoje, é bem cansativo. Mas eu já achei que hoje foi bem melhor, porque eu tinha lido, né, os capítulos, então deu para... Fluiu melhor para mim, assim. Uhum. Na aula passada eu não tinha lido o capítulo 3, então achei que, né, ficou mais denso, né? Mas dessa vez achei que fluiu bem melhor após ter lido. Realmente a leitura ajuda bastante. E então, por mim a gente fica com capítulos 2 e 6. Ok. Certo? Uhum. Raquel? Tudo bem. Desculpa não estar participando muito. Eu estava assistindo deitada, que eu tô com o corpo todo doído. Dor de cabeça. A reação é terrível na vacina. Ok, gente, então vamos encerrando? Alguém quer orar para encerrar? Minha xará, pode orar? Posso sim. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada porque esse aprendizado tem nos feito refletir